todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e toda essa agitação que leva as pessoas ao estresse. Na verdade, a gente não vai falar exatamente sobre o estresse, a gente vai tentar trazer soluções para que a gente possa resolver algo que tenha acontecido e que a gente tem vivenciado bastante no nosso mercado de trabalho. Para falar sobre essas possíveis soluções, eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui conversando com o professor médico, o professor Ramon Cosenza, também pesquisador da área de neurociências. Então, professor, seja bem-vindo aqui ao Conexão Carreira, eu agradeço a sua presença e vamos conversar um pouquinho, né, sobre todas essas questões do mercado de trabalho e como que a gente pode tentar resolver todo esse estresse que as pessoas têm vivido hoje em dia. Então, bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você e o seu público. A gente que agradece. Professor, antes da gente entrar mesmo na nossa temática aqui no Conexão, a gente sempre quer conhecer um pouquinho mais de quem está aqui conversando com a gente, né, o profissional que a gente está recebendo. Se você puder falar um pouquinho para a gente quem é o Ramon Cosenza, como que foi a sua construção, a sua vida profissional? Claro. Bom, eu me formei inicialmente em medicina, né? Mas quando eu cheguei no final do curso, eu descobri que eu estava querendo realmente era ficar na universidade, fazendo pesquisa, lecionando, né? E a minha área de interesse era a neurociência, né? Então, eu fui dar aula de neuroanatomia, neurofisiologia, fazer pesquisa também nessa área, né? E foi o que eu fiz na maior parte da minha vida, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que eu gostava mais da neuropsicologia, quer dizer, das relações entre o sistema nervoso e o comportamento, do que da fisiologia e da estrutura do sistema nervoso. Então, fui para essa área, neuropsicologia, né? E é o que eu tenho trabalhado há muitos anos, né? E, com isso, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de pesquisa, né? Tive, claro, alguns alunos, mas me dediquei muito também à divulgação científica. Então, eu tenho vários livros publicados voltados para essa área da divulgação científica. O que nós conhecemos da neurociência e que tem interesse para o público em geral. Sim. Basicamente é isso. Sim, então, o professor, né, ele vai conseguir trazer para a gente eu acho que muitas informações para tentar solucionar a nossa temática, o nosso ponto principal aqui. Como eu disse na nossa abertura, hoje, né, em dia as pessoas precisam mostrar, principalmente no meio das redes sociais, que estão sempre ativas, né? Sempre estão trabalhando, sempre estão ali 24 horas por dia mostrando resultado. E a gente sabe que isso pode ter um lado positivo, mas também traz um lado negativo, que é justamente, né, o estresse, é justamente as pessoas estão cansadas, né? E isso também gera vários problemas até de saúde para as pessoas nessa agitação, né, constante no mercado de trabalho e sempre buscando ter algum resultado, produzir algo. Como que a gente pode tentar bloquear isso, tentar evitar esse tipo de situação, esse estresse e, consequentemente, todas essas consequências para a própria saúde das pessoas? Realmente, a sociedade moderna ela é estressante em si, né? Se a gente observar em termos da evolução, né, a espécie humana surgiu aí há 300 mil anos atrás, né, na savana africana, né? E, pouco a pouco, ela foi criando a civilização, mas vejam que isso não exigiu muito do corpo humano, nem do cérebro humano, que surgiram há tantas centenas de milhares de anos, né? Mas o que aconteceu é que depois da Revolução Industrial, o mundo se transformou muito e muito rapidamente. E o que está acontecendo, então, é que hoje nós vivemos numa sociedade que ela é muito agressiva, tanto para o nosso corpo quanto para os nossos processos mentais, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção, né, de como é que nós vivemos nesse novo mundo, porque é um novo mundo, né, para o qual, eu vou repetir, nós não estamos preparados, nem fisiologicamente, nem
sobre o aspecto dos processos mentais. E, como eu comentei aqui, a própria questão das redes sociais, eu acho que Sim, valorizam muito, né? É sempre você tem que mostrar resultado, você mostrar que está produzindo, você mostrar que é bem sucedido, né? exatamente. E isso gera, consequentemente, se a pessoa ela não consegue ter, né? Ela não consegue entender que cada um tem um estilo de vida, cada um, né, tem a sua realidade, isso acaba gerando um estresse, isso acaba gerando, né, algo ruim mesmo, né, para as pessoas, no sentido de que começa toda uma comparação, né, entre estilos de vida, as pessoas começam a se cobrar, né, bastante. Por que que fulano consegue ter esse sucesso profissional, eu não consigo ter sucesso profissional? O que que está faltando? O que que eu tenho que fazer? Então, ou seja, eu acredito que hoje a gente está vivendo, né, uma cobrança constante, o tempo inteiro. Se não é uma cobrança que já existe dentro ali do seu ambiente de trabalho, é uma cobrança que você cria a partir daquilo que você acompanha ou segue nas redes sociais, não é verdade? Você está dando muita ênfase às redes sociais, mas eu vejo que isso é só uma parte do Uma problema, parte. né? Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que é a sociedade capitalista, que trouxe uma série de vantagens para as pessoas, né? Muito progresso, muita prosperidade, mas, por outro lado, ela criou uma série de problemas. Uma delas é essa questão da competição constante, o individualismo, essa necessidade de afirmação, e com o avanço tecnológico e o aparecimento das redes sociais, da sociedade de informação de uma maneira geral, isso se tornou muito mais volumoso, porque atualmente nós somos bombardeados por uma quantidade de informação que nenhuma outra geração antes de nós sofreu É. esse impacto, né? Então, isso gera uma quantidade enorme de estresse, né? E aí, E mas esse como, estresse, e como a gente tentar solucionar isso, né? Vivendo essa realidade, como que a gente pode tentar solucionar, não entrar, né, nessa onda dessas cobranças, dessas comparações. Existe? A gente tem alguma solução? tem algumas soluções, né? É claro que existem práticas específicas para combater o estresse, né? Você pode, por exemplo, o próprio exercício físico é uma maneira de combater o Sim. estresse, né? Uma outra maneira, por exemplo, com a meditação, existem técnicas de respiração, o contato com a natureza leva a uma diminuição de estresse, né? Mas o ideal é você fazer um pacote, né? E adotar uma série de medidas que possam não só diminuir o estresse, mas fazer com que você não tenha menos estresse, quer dizer, você fique menos submetido ao estresse que essa sociedade provoca, né? Então, eu, por exemplo, atualmente estou trabalhando numa disciplina que se chama Estilo de Vida e Mindfulness, né? Por que estilo de vida? Porque a sociedade moderna, o mundo moderno, ele modificou, agora voltando àquela história, né, da evolução da nossa espécie, né, a maior parte do tempo nós vivíamos numa sociedade com um pequeno número de indivíduos, né, que respeitavam o ritmo claro e escuro da natureza, que fazia atividade física naturalmente, que tinha uma alimentação saudável, próxima, né, das áreas de produção e assim por diante. Isso tudo foi subvertido na sociedade moderna. Então, veja só, com o aparecimento da luz elétrica, depois de rádio, televisão, etc., etc., hoje nós não respeitamos mais esse ritmo claro e escuro da natureza, que é fundamental, porque o nosso corpo é rítmico, né? Então, quando você não respeita, você prejudica o seu sono e isso provoca estresse, porque desacopla completamente os ritmos internos do corpo, né? Outra coisa é que a nossa sociedade ela induz ao sedentarismo, né? Hoje em dia, as pessoas, para treinar 2 quarteirões, entram no carro, né? Então, o sedentarismo ele faz com que apareçam dificuldades no corpo, estresse, né? E é por isso, inclusive, que a atividade física, o exercício físico diminui o estresse. A nossa alimentação hoje é completamente subvertida, subversiva,
né? Vejam que nós temos alimento industrializado, com uma série de superprocessado, com uma série de aditivos, com adubos que têm substâncias tóxicas e tudo mais. Então, isso tudo provoca estresse no nosso corpo. Então, nós temos que prestar atenção na nossa alimentação. Como eu disse, durante a maior parte da história da humanidade, a gente vivia em pequenos grupos, né? Nos últimos 100 anos, no último século, a população toda praticamente migrou para grandes cidades, né? Então, agora nós convivemos com ambientes superpopulosos, né? E isso levou, inclusive, a uma subversão também das relações, né? Atualmente, nós não temos um núcleo familiar, né? Que você tem um contato mais intenso, que você pode confiar, que você pode interagir, né? Os amigos também já não são mais da mesma forma, inclusive por causa do aparecimento das comunicações virtuais e tudo mais. Então, isso tudo é estressante, né? Bom, então, voltando à questão do estilo de vida, nós temos que adotar um estilo de vida mais saudável para diminuir o estresse, né? E que estilo de vida é esse? Por exemplo, prestar atenção no sono, prestar atenção na alimentação, prestar atenção nas relações sociais, nas interações sociais, né? Prestar atenção na necessidade de atividade física e assim por diante. Aí entra o mindfulness. Sim, né? Só esclarecer, né, o pessoal que está acompanhando, o que seria, né, o mindfulness? Pois é. Né? Por que misturar mindfulness com estilo de vida? Né? Mindfulness, a definição de mindfulness é prestar atenção no momento presente, com uma forma aberta, com aceitação, né? E isso foi descoberto ao longo dos últimos 30, 40 anos, em que a ciência começou a se interessar muito pelo assunto, né? Que mindfulness, esse prestar atenção dessa forma, com aceitação, ela diminui extremamente o estresse e aumenta muito a nossa capacidade de autorregulação, né? Então, estresse cai muito bem nessa questão que nós estamos vivendo, porque nós vivemos num mundo estressante, então o estresse diminui o estresse que nós vivemos no dia a dia. E segundo, estresse nos faz estar mais presentes. Estando mais presentes, nós observamos o que está acontecendo realmente com a gente, com o nosso comportamento. E com isso, nós conseguimos, eventualmente, adotar hábitos mais saudáveis. Porque é interessante isso. Isso que eu estou falando aqui, alimentação, atividade física, isso é café com pão. Todo mundo sabe disso. Sim, mas a gente não adota, a gente continua fazendo as mesmas coisas. São os porque a famosos gente não presta sabotadores, atenção. né? A gente tem os nossos sabotadores do dia a dia, né? A gente não presta atenção, né? Então, a gente adquirir essa capacidade de prestar atenção, de estar mais presente, de ter mais concentração, né? A gente consegue, eventualmente, mudar o nosso estilo de vida, né? E, paralelamente, nós diminuímos o estresse, porque mindfulness é uma forma, a gente desenvolve através da meditação, e a meditação atua no cérebro, né? Não só alterando esses mecanismos de atenção e tudo mais, mas também a capacidade de regular as nossas emoções, né? Diminuir a impulsividade e assim por diante. Então, é muito interessante você usar mindfulness para eventualmente mudar seu estilo de vida. E com isso, né, contrabalançar todos esses estímulos que nós temos no mundo moderno, que são, no final das contas, adoecedores. Ou seja, o mindfulness, ele vem trazer para a gente uma atenção maior com relação ao nosso próprio comportamento, né? A forma como a gente está... Não só o comportamento, mas os próprios processos mentais. Eu tenho um livro que se chama Por que Não Somos Racionais, né? E nesse livro eu mostro como é que o nosso cérebro funciona no dia a dia, né? E, mais uma vez, o nosso cérebro ele foi desenvolvido, né? Ele apareceu e serviu para funcionar num mundo muito mais simples do que nós estamos vivendo atualmente. Então, quando nós estamos agora no mundo tecnológico, nós acabamos adquirindo comportamentos e não prestando atenção a uma série de coisas que nos levam para comportamentos desadaptativos, né? Então, mindfulness é uma maneira de você
desenvolver no seu cérebro uma capacidade que ele tem, que é de ser racional, de prestar atenção, de ter comportamentos deliberativos. O mindfulness nos ajuda nesse aspecto. Com mindfulness nós estamos mais presentes, nós somos mais conscientes, nós podemos tomar decisões melhores no dia a dia. E, professor, hoje em dia, né, vou voltar aqui a falar sobre questões de rede social, sobre toda essa globalização. O professor mesmo comentou da quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia, né? Que nenhum outro povo, num determinado período, recebeu tantas informações. O fato da gente também receber essa quantidade de informações, né, tão grande no dia de hoje, também nos tira a atenção daquilo que é mais importante para nós mesmos, enquanto o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Será que também essa questão desse grande acesso de informação, né, nos tira o foco? E talvez o mindfulness, ele vem trazer o foco daquilo que é realmente importante, daquilo que realmente ajudaria a gente a fazer esse controle, né, do próprio comportamento, da nossa forma de agir? É exatamente isso, né? Que veja bem, o que a informação pede? Ela pede atenção, né? Hoje a gente tem muita E informação, nós né? temos muita informação e Conseguimos dar nós atenção. não temos uma capacidade cerebral para prestar atenção nessas coisas todas, né? A nossa capacidade cognitiva, atencional, é limitada. A informação, ela pede atenção, né? Para atender às informações que nós recebemos, nós precisamos dirigir a nossa atenção. E o cérebro tem uma capacidade limitada. E hoje a gente recebe essa quantidade imensa de informação. A capacidade computacional do cérebro, apesar de ser muito grande, ela é limitada, né? Inclusive o seguinte, nós não somos capazes de prestar atenção conscientemente em duas coisas ao mesmo tempo. É sempre uma coisa só. A gente acha que consegue dividir a atenção. Por exemplo, você está dirigindo, né, com o rádio ligado. Estou prestando atenção nas duas coisas. Não está. No telefone. Né? O que está acontecendo? O cérebro presta atenção no rádio, presta atenção no trânsito. Ele alterna a atenção. E se você divide com 3, 4 coisas, é aí que não funciona mesmo, né? Então, nós forçamos muito a nossa capacidade cognitiva, tentando dividir a atenção. A gente tenta fazer multitarefa, que nós sabemos hoje que é impossível, né? E isso é extremamente estressante para o nosso sistema nervoso, né? Então, moral da história, nós achamos que estamos sendo produtivos, tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e, pelo contrário, estamos sendo menos produtivos, a gente está levando menos, conseguindo fazer menos coisas do que a gente faria se a gente tivesse mais foco, né? E, ao mesmo tempo, estamos estressando extremamente gerando um mal-estar para nós mesmos. Exatamente. Né? A gente está falando muito sobre, né, toda essa questão do estresse e do mindfulness com relação ao mercado de trabalho. Né? Mas vendo o professor falar aqui, o mindfulness também serviria muito para quem está estudando, né? Para quem está na graduação, no que diz respeito talvez também ao foco, né, com relação ao estudo. A gente vê muitas vezes os alunos falando dessa dificuldade que tem, né, de concentrar, de ter foco, justamente por viver hoje nessa sociedade com tanta informação, com tantas coisas acontecendo. Serviria também para quem está estudando. Mas serve muito e tem sido usado, né, no mundo inteiro, né? O mindfulness tem sido levado para a sala de aula, para a educação, né? E a gente sabe exatamente que ele aumenta a atenção, aumenta o que nós chamamos de memória operacional, né? Essa memória que nos permite trazer para a consciência uma série de informações e manipular essas informações para atingir um objetivo, né? Mindfulness aumenta muito essa capacidade, aumenta essa capacidade da gente escolher o que é melhor num determinado momento, né? E tem, paralelamente, essa questão que eu falei de diminuir a impulsividade, de diminuir o estresse, né? As escolas que têm adotado mais têm mostrado que diminui a violência, diminui o bullying, né? Melhora a interação social nas escolas. Então, o mindfulness no ambiente educacional é extremamente interessante de ser aplicado. E quem está nos acompanhando aqui, né, com certeza está vendo que é bem interessante, né, é algo extremamente relevante para nós. Que profissional que quem está nos acompanhando pode procurar? Um psicólogo, um médico? Quem que poderia, né, trabalhar o mindfulness?
Qualquer pessoa. Né? Atualmente tem muitas pessoas que têm se dedicado a fazer cursos de mindfulness, né? A aplicar, a oferecer cursos de mindfulness. Você olha na internet, tá cheio. Aham. Inclusive, tem muitos aplicativos na internet que você pode baixar para o seu celular e aprender a meditar. Tem meditações guiadas e assim por diante. Né? É, eu mesmo ofereço um curso online de mindfulness. Uhum. Sem ser esse que eu estou falando da estilo de vida em mindfulness. Mas o fato é que mindfulness ele traz benefícios para todas as pessoas, desde da infância até a velhice. Né? E é interessante, inclusive, eu estou levando esse curso de mindfulness para o programa 50 a mais Barnaldo, que é para o pessoal da terceira idade. Aham. Né? Na terceira idade, a gente começa a perder um pouco dessa capacidade de manter a atenção. Mindfulness faz a gente recuperar. Né? Exatamente porque atua no cérebro, nas áreas que lidam com a atenção. Né? Então, de certa forma, o Mindfulness prolonga a capacidade cognitiva ao longo da vida. Né? Então, serve em todas as faixas etárias. Eu ia comentar até exatamente sobre isso, sobre o 50 a mais. Né? O professor também atua no 50 a mais. Eu falo atua porque também, né, a gente já teve, durante essa temporada aqui, a gente também vai falar, né, conversar sobre o 50 a mais, o projeto 50 a mais de maneira geral, e o professor ele também é parte, né, do 50 a mais, ele está lá no 50 a mais. Então, se puder falar um pouquinho mais sobre a sua atuação junto ao 50 a mais, esse projeto, né, que tem tido tanto êxito na nossa instituição. O projeto é interessante e já é um sucesso, né? Ele já tem 1 ano e pouco, né? Mas a Renata soube criar um elenco de disciplinas e recrutar um grupo de professores que fizeram com que o programa a gente já pode dizer que é um programa tradicional. É um sucesso, né? Um sucesso, na nossa né? instituição. E é interessante porque o programa traz uma série de disciplinas que oferece exatamente essa oportunidade das pessoas nessa idade madura, né, exercerem atividades que são muito interessantes com esse aspecto do estilo de vida. Né? Por exemplo, lá tem yoga, tem tai chi, tem mindfulness, né? Mas tem também disciplinas que mexem com o corpo, né? Tem dança, tem teatro. Né? Por outro lado, tem música, tem outras disciplinas como a literatura, né? Que fazem com que o cérebro atue de forma cognitiva. Né? Enfim, tem uma série de disciplinas que são muito importantes, que fazem com que as pessoas possam, no dia a dia, exercer exatamente essa questão de adotar um estilo de vida mais saudável. Né? Lá, especificamente, a sua disciplina é de mindfulness? Não, é estilo de vida e mindfulness. Né? Exatamente, nós estamos fazendo esse balanço. Né? A gente mostra para o pessoal, né, qual que é o estilo de vida saudável, quais são as bases científicas que fazem que a gente possa afirmar que é melhor fazer isso e não fazer isso. Né? E, por outro lado, a gente introduz mindfulness como um instrumento para que eles possam diminuir o estresse e adquirir uma maior capacidade de estar presentes e de escolherem aqueles comportamentos do estilo de vida que nós estamos trazendo para eles. Pessoal, mas quem às vezes alguém que possa estar nos acompanhando pode falar assim, realmente, né, é muito interessante, mindfulness, mas às vezes a pessoa fala assim, olha, eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, estudo à noite, a minha rotina é extremamente pesada, isso não vai servir para mim, isso não vai adiantar. Tem como essa pessoa, né, que tem uma rotina tão atribulada, tentar trazer esse estilo de vida mais saudável dentro dessa conjuntura que ela vive? Sem dúvida. Por exemplo, a alimentação. Trata-se de você prestar atenção no que você está comendo. E a hora que você está comendo, e o quanto você está comendo. É só prestar atenção. O que acontece é que as pessoas não prestam atenção. Você já viu no restaurante o que acontece quando as pessoas estão comendo? Elas estão com o celular na mão, né? Ou então estão no cinema com um balde de pipoca comendo sem prestar atenção. Então, trata-se de uma questão de prestar atenção. A atividade física
que a gente fala não é fazer exercício, é diferente o exercício e a atividade física. Então, você não precisa ter tempo para sair correndo 2 horas por dia ou para a academia. Basta você prestar atenção. Né? Você vai num determinado lugar, é perto, deixa o carro na garagem, caminha um pouquinho. Né? Você chegou no lugar que você quer, não tem estacionamento, não fica irritado, não. Estaciona 2 quarteirões de distância e caminha. Né? Em vez de pegar o elevador, quem sabe subir 2 andares e depois pegar o elevador. É só realmente introduzir um pouco de atividade no dia a dia. Não é necessariamente a pessoa largar a rotina dela, não é isso, não é essa a proposta. Então, é prestar atenção. Né? E da mesma forma, a interação social, você prestar um pouco mais de atenção, inclusive prestar um pouco mais de atenção nas interações, que hoje em dia é tudo feito com... A forma como a pessoa está interagindo. Né? Então, é isso. Né? E com relação ao mindfulness, como é que você adquire essa capacidade de prestar mais atenção? Nós sabemos que 10 minutos de mindfulness, de treinamento, de prática de mindfulness, que é uma meditação, né? 10 minutos por dia são suficientes para você desenvolver essa capacidade de mais foco e diminuir o seu estresse. Então, 10 minutos, dificilmente você não pode selecionar 10 minutos por dia para fazer uma coisa desse tipo. Se você... É uma espécie de higiene mental. Se você gasta 10 minutos penteando, escovando os dentes, você pode passar 10 minutos sentado, né, meditando um pouco, prestando atenção na sua respiração, por exemplo, que é uma forma simples de meditar, né, e com isso você muda o seu cérebro, porque a meditação muda o cérebro, muda levando a essas capacidades e essas vantagens todas que mindfulness pode trazer. Professor, genial. Eu estou aqui vendo o professor falar e eu estou pensando em mim. Eu acho que eu estou precisando. Eu acho que... Eu tenho um livro que se chama Neurociência e Mindfulness, né, que explica todos esses mecanismos e traz, inclusive, alguns exercícios, né, que a gente pode começar a fazer no dia a dia. Sim. Professor, a gente poderia continuar aqui. Esse assunto é um assunto extremamente, né, interessante e relevante, né, para todos que estão acompanhando, mas a gente precisa encerrar a nossa conversa. Então, eu queria perguntar ao professor se você quer deixar alguma mensagem. O senhor já falou de alguns livros, né, como que as pessoas podem procurar um pouquinho mais sobre o Mindfulness e talvez entrar em contato com o professor. Deixo aberto aí o nosso canal de comunicação. Bom, eu tenho um site, né, que é ramoncosenza.online. Né? Vamos colocar aí embaixo aí, com certeza. As pessoas entrando nesse site, eles têm uma série de informações sobre os meus livros, algumas palestras que eu fiz, né, os cursos que a gente oferece, né, e com isso eles podem adquirir um pouco mais de conhecimento sobre o mindfulness. Além disso, quem estiver interessado, como eu disse, na internet está cheio, de informação, né? Inclusive aplicativos que trazem mindfulness e assim por diante. No meu site tem um e-mail que eles podem, eventualmente, se quiserem entrar em contato. Eu sempre tenho prazer em interagir e conversar com as pessoas e trazer mais informações que, por acaso, elas queiram buscar. Sim. Professor, só para a gente realmente encerrar, né? Eu sempre questiono, sempre pergunto aqui para quem vem, né, a ser entrevistado no nosso Conexão sobre... A gente abriu falando sobre uma questão pessoal, né? Eu pedi para você falar sobre a sua construção, da sua vida profissional. Encerro trazendo novamente o foco para você, enquanto profissional. O professor tem planos profissionais, se sente já realizado? O que o senhor hoje, né, almeja enquanto um profissional? Como eu disse, há algum tempo eu venho me dedicando à divulgação científica. Né? Tenho escrito livros, feito palestras, né? Eventualmente escrevo textos mais curtos, né? Mas a minha ideia é continuar fazendo isso enquanto der. Né? Produzindo, né? Exato. Nesse momento eu estou escrevendo um livro que se chama Estilo de Vida, Saúde e Bem-Estar, né? Que deve sair até o final do ano. Então, é o que eu estou mexendo nesse momento. Continuar produzindo sempre com foco, né? Com foco. Com foco. Professor,
como eu disse, a gente poderia continuar aqui. Com certeza a gente vai ter outros papos, outras conversas. Já sinta convidado para voltar aqui no nosso Conexão Carreira. Eu agradeço novamente a sua presença. E, pessoal, continue acompanhando aqui as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, porque outras entrevistas tão boas quanto essa ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.